Gálatas, capítulo 4, e o versículo 4, que diz assim: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Louvado seja Deus. Paulo, ele escreve aos crentes da Galácia e ele fala a respeito da plenitude dos tempos. E o que esta palavra plenitude dos tempos quer dizer dentro desse contexto? Quer dizer que Deus enviou Jesus no tempo que era para ser enviado. E esse texto se refere à totalidade e à completude do plano divino para a redenção da humanidade. No culto de Natal, o pastor Carmelito, ele falou a respeito das dispensações, né? Nós cremos no sistema dispensacionalista clássico: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e além o milênio. Então, em todas as dispensações, Deus, ele trabalhou em favor do homem, preparando para que quando chegasse o tempo certo, o momento oportuno, Cristo seria manifesto em carne para cumprir a sua missão. E como nós lemos aqui, que era remir os que estavam debaixo da lei, trazendo salvação para todos nós. Então, quando todas as condições estavam favoráveis, Deus enviou o Messias para cumprir todas as promessas que já haviam sido feitas desde o Gênesis, assim como também para Noé, para Abraão, para Moisés, para os profetas, até que chegou o momento em que o anjo aparece para Maria e lhe anuncia que ela estaria dando à luz ao Filho de Deus. E Jesus, irmãos, como eu disse anteriormente, ele não iniciou seus trabalhos quando nasceu e passou pelo batismo, foi para o deserto, então começou a realizar o seu ministério com o primeiro milagre, como nós lemos na leitura oficial. Mas uma das características ou atributos de Jesus é que, na sua pré-existência, ele é eterno. E o que é a eternidade? Não tem começo, não tem fim. E nós vemos na própria palavra de Deus que Jesus, ele é manifestado como sendo eterno. No livro de João, capítulo 1, versículo 1, nós temos João apresentando Jesus desta maneira, quando ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Falando de quem? De Jesus. Antes que o mundo fosse fundado, antes que todas as coisas fossem criadas, Cristo já estava com Deus, e ele é Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 17. Olha o que Paulo fala a respeito de Jesus. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem, ou seja, tem a existência por causa dele, por intermédio de Cristo. Então, Jesus, ele é eterno. Ele não tem começo, não tem fim. Ele não foi criado. Jesus é Deus. Como nós lemos em João capítulo 1 e o versículo 1. E no próprio Antigo Testamento nós vemos a profecia, lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2, falando a respeito do nascimento dele, mas também apresentando o seu atributo, a eternidade, que diz: e tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cuja origem são desde os tempos antigos,
desde os dias da eternidade. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Nós servimos a um Senhor que não está preso ao tempo, à limitação do tempo. Nós passamos por esse período de encerramento de um ciclo, início de um novo ciclo, separado por dias, semanas, meses e anos, passado, presente e futuro. Mas o nosso Jesus, ele não está preso a essa condição temporal, ele é atemporal. Como nós lemos aqui, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas existem por causa de Cristo. Então ele não é aquele bebê inofensivo que está ali indefeso, não, ele é Senhor. Mas era necessário que ele fosse encarnado em forma humana, passasse por todo o processo, como o nascimento, o crescimento, o seu ministério, a sua morte e a ressurreição. E falando da pré-existência, o próprio Senhor Jesus, ele fala da sua pré-existência. Ele tentou por algumas vezes abrir os olhos daqueles doutores da lei, daqueles homens, para que o vissem que ele era o cumprimento da promessa, que ele era a realização do plano que Deus havia planejado para resgatar o homem do pecado, que fora prometido ao pai Abraão e seguiu-se por todas as gerações, até que chegasse no cumprimento. Jesus, ele fala da sua própria pré-existência, em João capítulo 8, versículo 58, que diz: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Louvado seja Deus. Eles ficaram espantados. Blasfêmia! É tu maior do que o nosso pai Abraão? Mas Jesus falou: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus estava fazendo referência para que eles abrissem o entendimento daquilo que Deus falou para Moisés lá antes de ele ir para o Egito e resgatar o povo da mão de Faraó. Quando Moisés se apresenta para o Senhor e ele questiona: Senhor, como eu devo lhe chamar? Como eu devo lhe apresentar? Haja vista que no Egito os deuses têm os seus nomes, os deuses têm as suas funções, têm os seus atributos. E Deus fala para Moisés assim: eu sou o que sou. Os irmãos não entenderam? Deus falou: eu sou o que sou. E Jesus está fazendo referência lá atrás, para que eles pudessem entender que Ele é o Senhor, que também estava ali para resgatar o povo da mão do Egito. E Ele é o cumprimento de toda a promessa que fora feita, para agora resgatar o homem, não do Egito agora, mas do pecado e da perdição eterna. E assim, a história se repete, porque nós falamos ao amor do Senhor Jesus, a mensagem pregada, muitos ouvem, mas é como que os seus olhos estivessem fechados, os seus ouvidos estão tampados, o seu entendimento obscurecido, porque ouvem falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ouvem que há uma morte, há inferno, há céu, há arrebatamento para acontecer, mas é como que se não acontecesse nada. Ouvem o convite de Jesus dizendo: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas mesmo assim é como que nada estivesse acontecendo, porque estão com o seu entendimento entenebrecido, por conta do Deus desse século, que tem cegado o entendimento. É como lá atrás, a história se repete, mas Jesus mostra para nós, na sua palavra, e deixou revelado assim, a sua pré-existência, quando ele diz também, em João capítulo 17, versículo 5,
E agora, ele falando com o Pai: glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Mostrando que Jesus é pré-existente, Ele é antes da criação, Ele é antes de todas as coisas. Nós servimos a um Deus que é poderoso, querido irmão. Para pensar um pouco. Quando você vai para a escola e começa a aprender sobre Big Bang, sobre a teoria, né, de como criou-se todas as coisas, nós ficamos às vezes vislumbrados. Mas para pensar que o Jesus que você serve, Ele estava lá antes da criação de todas as coisas. Ele é o Logos, Ele é a palavra, a ação em que o mundo fora criado pela palavra. E nós podemos também observar que antes da fundação do mundo, Deus já havia provido Jesus como salvação da humanidade. Porque um dos atributos de Deus é a sua presciência. Ele sabe de todas as coisas antes mesmo de acontecer. Ele sabe de tudo aquilo que você vai passar na sua vida, desde o dia que você nasceu e até o dia que você irá partir. Ele sabe de tudo. É a presciência e a onisciência do Senhor, atributos inerentes dele. E nós observamos, irmãos, que esse plano salvífico que Deus fez para resgatar o homem do pecado não foi algo improvisado. Não é como o ser humano que traça planos, mas se houver alguma dificuldade, algum problema, dá um jeitinho ali, quebra o galho ali, para poder tentar acertar, corrigir e fazer que dê certo. Não. Mas o nosso Deus já havia provido a redenção do homem, mesmo antes que o homem houvesse pecado, porque ele já sabia que o homem ia pecar. Veja, em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, olha o que está dizendo: e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Tito 1, versículo 1 e 2, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Deus já havia provido Jesus para resgate da humanidade. E por isso, irmãos, nós estamos neste lugar, podendo adorá-lo, glorificá-lo, engrandecê-lo, tendo a certeza da salvação, a gratidão pelo preço que foi pago por ele, o sangue derramado, porque não foi de improviso, não foi um jeitinho, não, Deus já havia provido o Cordeiro para salvar a humanidade. E isso mostra aquilo que está escrito em João capítulo 13, versículo 16. O amor de Deus demonstrado e revelado através de Jesus Cristo para nós. Quando Ele foi entregue para a humanidade, para ser moído pelas nossas transgressões, para levar sobre si as nossas iniquidades, carregar sobre si o castigo que nos traz a paz. Por isso que Paulo fala lá em Romanos: sendo, pois, justificados com Deus, temos paz com Ele. É através do perdão, é através do sangue de Cristo que nós alcançamos paz com Deus, porque estamos em inimizade, estamos separados dEle, mas através de Cristo, nosso Senhor, nós fomos reconciliados com Deus. E nos tornamos justos diante dele, não porque eu mereço, não porque eu pude fazer, não, mas é o sangue de Jesus que me purifica de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo fala em Efésios, capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele. Nele quem? Em Jesus. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos o que? Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O Senhor nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Para quê? Para que nós sejamos santos, para que nós sejamos irrepreensíveis. Por isso que está escrito: sem a paz e a santificação ninguém verá o Senhor. Deus preparou tudo para que nós estivéssemos na condição de santidade e sermos irrepreensíveis para podermos estar diante dele. E por isso, irmãos, que em todo o seu ministério Jesus advertiu aos seus discípulos e àqueles que estavam vindo acerca da prudência, da vigilância, do cuidado. Assim também nós temos que estar apercebidos por conta deste mundo que jaz do maligno. Mas, irmãos, não há o que temer. O nosso Deus, Ele é antes de todas as coisas. Ele é Criador, Ele é Senhor, Ele é poderoso. Ninguém pode com Ele. Operando eu, quem impedirá? Esse é o nosso Deus, querido irmão. Nós servimos a um Deus poderoso. Não existia nada e Ele já estava lá. Não tinha nada criado e Ele já estava lá preparando a salvação para mim e para você. Porque Ele nos ama, porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe da humanidade. E continuando, na presença de Jesus, Ele estava presente na criação. João capítulo 1, versículo 3, diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, nada foi feito. Ele é e faz parte da criação, como nós estamos vendo aqui. Por isso que João, quando ele escreve esse texto, parece até um texto filosófico, mas não era por acaso. Naquele tempo, a igreja estava sofrendo muitos ataques. Havia, por conta da cultura helênica, muitos ensinamentos acerca da filosofia, que distorciam o ensinamento, que distorciam a palavra de Deus. Inclusive, um deles, Heráclitos, ele usou o termo logos por volta de 600 anos antes de Cristo, para designar que significava a razão divina, ou plano que coordena o universo em mudança. Mas aí vem João, e aí ele escreve a palavra, ele fala o logos. Ele está mostrando para aqueles filósofos que aquilo que eles julgavam ser a razão divina, do plano que coordena o universo, aquele ser que eles não sabiam quem era, mas que eles julgavam ser algo acima da sabedoria humana, João fala, é Jesus. Ele é o Logos revelado, Ele é a palavra, e através dele tudo foi feito. Por isso ele diz, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Colossenses 1, 16, 17 diz assim, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Esse é o Senhor que nós servimos. O Senhor que tem o poder para fazer todas as coisas. E por isso, irmãos, não precisamos temer. Nós muitas vezes ficamos apreensivos, preocupados, por mais um ano que se inicia. Planos, projetos são feitos, objetivos são traçados, metas
são estabelecidas, mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará, porque Ele tem poder para fazer todas as coisas. Se está alguém enfermo, olha, o nosso Jesus criou todas as coisas. O que é uma enfermidade para o nosso Deus? O que é essa enfermidade que Ele, pelo poder da sua palavra, não possa repreender e ela sair em nome de Jesus? Precisa de uma porta de emprego? O Senhor Jesus pode abrir para você. Está com o seu coração aflito, preocupado, desesperado? Jesus tem o remédio para a sua alma, tem o bálsamo para curar suas feridas, tem as palavras que conduzem para a vida eterna. Esse é o Senhor que nós servimos, irmãos. Por isso, está escrito na sua palavra, que nós temos que olhar para Ele, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse consumador não é de consumir, de acabar, não, mas é no sentido de Ele consumou a obra salvífica nele. Ele fez tudo, Ele cumpriu todo o plano. Por isso, Ele lá no Calvário gritou: Pai, está consumado. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E qual que é a nossa fé? Que Jesus Cristo veio a este mundo, morreu pelos nossos pecados, e Deus o ressuscitou, e está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, mas em breve, Ele virá para nos arrebatar. Ele vem para buscar o seu povo, e esta palavra é real. Você que está nos acompanhando, saiba que Jesus vem. Acerte a sua vida com Ele. Procure aceitar a Jesus como seu Salvador e Senhor, porque Jesus vem, e nós estaremos para sempre com Ele, porque Ele disse na sua palavra que Ele iria, mas que Ele voltaria para buscar o seu povo. Não vos deixarei só. Ele disse essa palavra para nós. Esse é o Deus pré-existente que nós servimos. Esse é o Cristo pré-existente, revelado na palavra, que nós servimos hoje, que nós adoramos, que nós cremos e que nós aguardamos com esperança e fé, porque Ele breve virá para nos arrebatar. E aí talvez muitos ainda estejam apreensivos quanto ao que fazer. Ora, nós temos, irmãos, uma receita que podemos fazer no decorrer da nossa vida. Fazer como aqueles pastores que, quando viram aquela estrela, foram ao encontro do nosso Senhor. E o que nós podemos fazer nesse ano que está se iniciando é buscar ao Senhor. Olhar para Ele e buscá-lo com o coração, de maneira verdadeira, com fidelidade. Nós podemos também adorá-lo, como aqueles reis magos, quando chegaram diante dele e lhe presentearam com ouro, incenso e mirra. Mas antes eles adoraram ao Senhor ali. Você pode também, nesse ano, adorá-lo, porque Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E presenteá-lo com o quê? Com a sua vida. Se você ainda não entregou ela para o Senhor Jesus, você tem a oportunidade de entregar a sua vida para o Senhor Jesus. E diz a palavra que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E aquilo que nós lemos também na palavra, que o desejo de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade, que ninguém se perca. Por isso a mensagem do Evangelho é pregada. Jesus Cristo é anunciado para o pecador, mostrando para ele que há esperança, há oportunidade, há ainda algo que ele pode fazer para ter sua vida salva
Porque nós bem sabemos, irmãos, que esse mundo jaz do maligno, mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Nosso Senhor Jesus, Ele não permaneceu como um bebê indefeso. O nosso Senhor Jesus, Ele não está num sepulcro e os seus restos mortais estão lá para serem venerados. Não, o nosso Senhor Jesus, Ele nasceu, Ele cresceu, Ele cumpriu o seu ministério, Ele entregou-se para ser morto pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou. E por isso não tem nenhum osso, não tem nada lá, nenhum resto mortal, porque Ele ressuscitou, porque a morte não teve poder para prendê-lo. E isso mostra, irmão, o poder do nosso Senhor. Nós servimos a um Deus poderoso. Nós não podemos limitar a ação do nosso Deus. Muitas vezes a gente encontra alguns irmãos que falam: Senhor, o Senhor poderia fazer isso? Como que se Deus pudesse fazer um esforço tão grande para fazer algo para você? Não, irmão. Jesus é poderoso. Ele pode todas as coisas. É só nós lermos a palavra. Quantos milagres foram feitos? O mar revolto, Ele levantou a sua voz: mar, acalma-te, vento, aquieta-te, e parou. Estava lá a multidão com fome, tinha 5 pães e 2 peixes. Ele levantou, deu graças e alimentou mais de 5.000. Esse é o Senhor que nós servimos. Não limite, não pense que Jesus é alguém tão indefeso. Não, Ele é Senhor, Ele é Rei da Glória, Ele é poderoso, Ele é o Cristo pré-existente, Ele é antes de todas as coisas, e Ele pode fazer tudo aquilo que você precisa, se você crer, como está escrito: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Crê em Jesus. Se os irmãos lerem Apocalipse, como é maravilhoso a visão de Cristo descendo glorificado, descendo em glória com a igreja glorificada, após o arrebatamento, para guerrear no período da grande tribulação contra o anticristo e falso profeta. Leia lá depois. Veja como João descreve Jesus. Veja como ele fala a respeito do nosso Senhor. Mas está escrito: Reis dos reis, Senhor dos senhores. Louvado seja Deus. Esse é o nosso Senhor. Ele é poderoso. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Ele é poderoso, querido irmão. Eu não sei o que você precisa nesta noite. Eu não sei o que você está passando. Mas o nosso Senhor, não há limitação para o seu poder. Não há limitação para o seu operar. Não há limitação para aquilo que Ele pode fazer. E se Ele quiser, Ele pode acabar com o teu sofrimento hoje. Ele pode botar fim hoje a essa situação. Ele pode te curar hoje. Ele pode abrir a porta de emprego para você hoje. Ele pode levar libertação ao seu familiar hoje. Ele pode resolver essa causa na justiça hoje. Porque Ele é Deus. Ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Ninguém podia falar essas palavras, mas Jesus podia, porque Ele é Senhor. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, estou feliz, estou alegre, estou aqui jubilante, porque eu sei que você acabou de ouvir esta bela mensagem, mensagem de Deus, não é do homem. E você que abriu o seu coração, eu te faço um convite. Aceita Jesus como teu Salvador. A palavra de Deus diz que certa feita Paulo fez algo extraordinário quando o carcereiro ia se matar.
Ele disse, não faças tal, todos estamos aqui. Eu que farei agora então para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Aceita Jesus, o Senhor vai salvar você e toda a sua casa. Eu quero orar com você, eu quero orar com toda a sua família e por toda a sua família. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu oro por todos quantos estão nos assistindo agora e que têm aceitado ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Senhor, lava-os no sangue precioso de Jesus. Me perdoa todos os seus pecados. Salva também toda a família, Pai, porque é tudo para a glória e honra do teu santo e precioso nome. Assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Fica na paz.